Olá pessoal, muito boa tarde a vocês, a cada um de vocês que assiste essa videoaula agora no tempo real, no presente, e para todos aqueles que virão assistir no futuro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro dos Concílios. O título é Nos Bastidores do Concílio de Nicéia. O primeiro concílio da Igreja de Jesus Cristo foi o Concílio de Jerusalém. O segundo concílio da Igreja de Jesus Cristo foi o primeiro concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, na Bitínia, a atual Iznik, província de Bursa, na Turquia. Ele foi convocado pelo imperador romano Constantino I em 325 d.C. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Do Concílio de Jerusalém para o de Nicéia, houve uma considerável perda de autenticidade da doutrina Jesus cristiana primígena, pois o planejamento, a organização, o desenvolvimento do Concílio de Jerusalém foram feitos pelos apóstolos, possuidores da chave do real sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, iluminado pela luz do círculo cristão iniciático. O concílio de Nicéia fora convocado e presidido por um imperador e por bispos, onde nem todos possuíam a linhagem real do sacerdócio de Melquisedeque. Além disso, houve ali a mistura dos poderes seculares da Igreja e temporais do Estado, uma mescla entre o sagrado e o profano. Por esta época, já passados mais de 300 anos da morte de Jesus Cristo e dos apóstolos, e também devido ao desconhecimento dos fatores iniciáticos pelos proto-ortodoxos antignósticos, houve uma grande perda dos valores divinos do cristianismo primigênio, pois neste tempo os protagonistas do Concílio de Nicéia já haviam distanciados bastante dos padrões originais do cristianismo. Naquela época, já desprovida de atributos iniciáticos, os participantes do Concílio de Nicéia trataram das seguintes questões: resolução da situação cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, construção da primeira parte do Credo Niceno e fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma, com a intenção de definir e assegurar a unidade das crenças para toda a cristandade de um modo sistemático, criou-se o Credo Niceno. Com a criação deste credo, estabeleceu um precedente para os concílios locais e regionais e subsequentes sínodos, realizados pelos bispos para criar declarações de crença e cânones da ortodoxia doutrinária. A palavra ecumênico significa no mundo todo, em âmbito geral, universal. Os primeiros usos do termo aplicados a um concílio são
contemporâneos à existência de Constantino, conforme escrito por Eusébio de Cesareia, em torno de 338 depois de Cristo. Eusébio afirma que Constantino convocou um concílio ecumênico, conforme se lê numa carta dele que foi enviada ao Papa Damaso I e aos bispos latinos do primeiro concílio de Constantinopla em 382. Uma das questões a ser resolvida no concílio foi a questão das divergências que surgiram dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza de Jesus e sua relação com o Pai. As discussões sobre a origem do Filho envolveram dois posicionamentos: se ele não teve começo e foi gerado pelo Pai, a partir de seu próprio ser, ou se teve começo e foi criado do nada. Alexandre e Atanásio, ambos de Alexandria, tomaram a primeira posição, e o popular presbítero Ário, de quem vem o termo arianismo. Esse presbítero Ário tomou a segunda posição. Então são duas posições frontais para discutir essa natureza divina de Jesus Cristo e seu Pai. O concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos. Dos aproximadamente 318 participantes, somente 2 deles discordaram e 316 concordaram em assinar o credo. Então, foi uma vitória majoritária, né? Do pessoal que era a favor da posição estatal do Constantino contra a posição dos arianos. Estes dois, juntamente com Ários, então 2 bispos, né, foram banidos para a Ilíria. Então, somente deles discordaram, né, desta posição majoritária, e esses 2 foram banidos para esta ilha. Nesse triste episódio do Concílio de Nicéia, houve duelo entre as duas correntes agnóicas do cristianismo cultural, que defendiam algo, cada uma delas a sua posição, com a sua ótica. Porém, nenhuma delas sabia direito o que estava defendendo, pois a real natureza de Jesus Cristo e de Deus se constitui num grande mistério dos céus, que só pode ser compreendido pela cristandade iniciática, só pode ser entendido por gnóstico do círculo iniciático. Há 2 tipos de gnósticos também: os do círculo cultural e os gnósticos do círculo iniciático. Os gnósticos do círculo cultural não compreendem os mistérios do reino de Deus, também como a maioria dos cristãos que estão aí permeando, né, as 60 mil religiões que dizem existirem. O gnóstico cultural é também como um cristão cultural, que só entende os fatos do ponto de vista intelectual. Ele só consegue ler o que está nas linhas das literaturas sagradas, não consegue ler o que está nas suas entrelinhas, porque este tipo de espiritualista é destituído de atributos iniciáticos para tal. Neste concílio foi feito também um acordo sobre quando celebrar a Páscoa, a mais importante festa do calendário eclesiástico. Então, a Páscoa foi
fixada no primeiro domingo após a lua cheia, que se segue ao anteceder, não, que se segue ao anteceder o dia 21 de março. Assim, se a lua cheia cai em 20 de março, a seguinte será então em 18 de abril, 29 dias após. Se este dia for um domingo, a Páscoa será então no dia 25 de abril. Este concílio já estava marcado por um grande afastamento do padrão doutrinário Jesus cristiano primigênio. Mesmo assim, do ponto de vista cultural e histórico, foi muito significativo, por ser um primeiro esforço para alcançar um consenso na Igreja, através de uma assembleia representando toda a cristandade cultural da época. O concílio representou a primeira ocasião em que os aspectos técnicos da cristologia foram discutidos, lembrando que os aspectos técnicos são mecânicos e distanciados do espiritual iniciático, mas o Concílio de Nicéia só podia tratar de aspectos técnicos administrativos, pois seus participantes já não possuíam mais atributos sacerdotais melquisedequianos para o trato das coisas espirituais, embora as autoridades eclesiásticas que ali estavam presentes não tinham a noção disto, né? Porque haviam perdido a noção do óbvio. Neste concílio estabeleceu-se um fator de afastamento do padrão doutrinário Jesus cristiano, abriu-se precedente para os futuros concílios gerais, que passaram a partir daí a adotar credos e cânones. Constantino, em consequência das recordações de um sínodo liderado por Ósio de Córdoba, convocou o primeiro concílio de Nicéia. Este sínodo havia sido encarregado de investigar o problema gerado pela controvérsia ariana no leste grego do mundo grego-romano. Para a maioria dos bispos apologistas proto-ortodoxos, antignósticos, os ensinamentos diários eram heréticos e perigosos para a salvação das almas. Assim, em 325, estes bispos de todas as províncias foram convocados a Nicéia para tratar da heresia ária. Este foi o primeiro concílio geral na história da Igreja, convocada por Constantino I. Neste concílio de Nicéia, a Igreja deu seu grande passo para institucionalizar-se, para sua institucionalização, para se estatizar e afastar-se em definitivo da doutrina revelada pelo rabino da Galileia. A Igreja usou como pretexto o fato de estar dando uma resposta a um desafio de uma teologia herética na época. Dos 1.800 bispos da Igreja cristã dentro do Império Romano, convidados por Constantino, apenas uns 318 compareceram. O número 318 é preservado na liturgia das igrejas ortodoxas até hoje. O ajuntamento destes bispos foi feito no padrão político do sistema de governos
donde os representantes vieram de todas as regiões do Império Romano, incluindo a Britânia, onerando os cofres públicos e dos fiéis, contrariamente ao que Jesus Cristo pregou. Os bispos participantes receberam gratuitamente viagens de suas sedes episcopais para o concílio, bem como alojamento e viagem de retorno. O concílio resultou num festival de gastança do dinheiro dos fiéis, pois os bispos não viajaram sozinhos, cada um tinha permissão para trazer consigo 2 presbíteros e 3 diáconos, de maneira que o número total de participantes poderia ser estimado em torno de 1.800, nada parecido com Jesus Cristo. Em contraste às vestimentas dos humildes apóstolos, resplandecente em púrpura e ouro, revestido imponentemente no luxo, onde suas vestimentas revestidas de ouro brilhavam como estrelas, Constantino fez uma entrada cerimonial triunfante na abertura do concílio, provavelmente no início de junho, mas respeitosamente estabeleceu os bispos à sua frente. Foi assim que a Igreja Apostólica foi se distanciando aos poucos dos níveis de pureza da Igreja de Jesus Cristo, dos fiéis Jesus cristianos primordiais, ao tempo que foi se institucionalizando na dimensão constantiniana, ela foi se afastando desses princípios. A partir daí, a Igreja passou a exercer o poder temporal junto com o poder espiritual. Ela passou a ter o poder tanto de governabilidade material como espiritual das coisas do mundo, na dimensão política, quanto das coisas espirituais. Assim, o Vaticano exerce até hoje 2 poderes sobre as pessoas: o político e, em especial, o poder do vigário de Cristo e do Papa, que é o poder espiritual sobre a Igreja Católica e outros grupos, que também é chamado de poder eterno. Neste contexto já estava aí tergiversada a doutrina Jesus-cristiana primigênia. Já haviam dado o golpe em Jesus Cristo, por o poder político estar atrelado ao reino do mundo e não ao reino do Pai, dos céus, como Jesus Cristo dizia: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, conforme diz as Escrituras em João 18:36. Os sequazes de Constantino não entenderam o reino de Jesus, não entenderam o que é o reino de Deus, que este reino é eterno, é celestial. Então Jesus Cristo teria sérias dificuldades em assumir o comando de sua igreja, como foi configurado no perfil constantiniano. Ao voltar à Terra, ele teria que se deslocar em confronto com os preceitos, né? Ele teria que se colocar em confronto com os preceitos estabelecidos por ele mesmo na sua doutrina Jesus-cristiana. Constantino e seus sequazes não entendiam que quando o Rabino da Galiléia diz que o meu reino não é como os reinos deste mundo, ele estava nos ensinando que o termo mundo significa tudo que se opõe
ao projeto de Deus para a nossa salvação, tudo aquilo que devemos renunciar para ganharmos um galardão no reino de Deus. Assim, ainda podemos dizer que Jesus quis dizer a Pilatos que o seu reino não é como o reino do mundo, de acordo com o reino do mundo, conforme o reino deste mundo. O que Constantino e seus sequazes fizeram foi uma afronta à doutrina do rabino da Galileia. Tergiversaram a sua doutrina original ao interpor na igreja um regime híbrido em que o reino de Jesus Cristo passava a ser tanto do mundo como também dos céus. A partir do momento em que a igreja apostólica se configurou sobre o substrato dos dois poderes, temporal e espiritual, passou a ser nociva para a humanidade e as suas consequências foram danosas, pois se tornou parcial mundialmente nas questões de Estado. Então, a Igreja firmou parceria com as coisas do reino do mundo, uma adversária do Cristo, desprovida de ministros defensores das reais causas de Jesus Cristo acerca do reino de Deus. Ao longo dos tempos, a humanidade teve que travar duras batalhas para desatrelar o Estado da Igreja, para consolidar o Estado secular ou laico, onde pudesse praticar o secularismo, onde o poder do Estado fosse oficialmente imparcial em relação às questões religiosas e vice-versa, onde o Estado não estivesse nem apoiando, nem se opondo a nenhuma religião. O historiador Eusébio descreveu a chegada ao concílio do ostentoso e luxuoso cristão chamado Constantino, dizendo que ele passou pelo meio da assembleia como algum mensageiro celestial de Deus, vestido em vestes que brilhavam como se fossem raios de luz, refletindo o brilho radiante de um manto de púrpura e adornado com o esplendor brilhante de ouro e pedras preciosas. Desta maneira, o enorme contraste entre o look estiloso e luxuoso ostentado por Constantino, em contraste com os mantos simples usados por Jesus Cristo e seus apóstolos, anunciava a passagem, em definitivo, do cristianismo Jesus cristiano para o cristianismo constantiniano, onde a igreja cristã apostólica iniciática cede o seu lugar para a igreja cristã cultural, com a consequente depreciação da real doutrina do Salvador do mundo. Jesus Cristo, se tivesse estado lá neste concílio com sua humilde vestimenta e pés descalços, teria ficado constrangido com Constantino. Sabe-se que o imperador esteve presente nesse concílio como superintendente e presidente, mas não deu nenhum voto oficial. Constantino, desprovido de predicados iniciáticos, organizou o concílio nos moldes do Senado romano, no perfil administrativo. Ósio de Córdoba possivelmente presidiu as deliberações, provavelmente como um representante pessoal do Papa, e Eusébio de Nicomédia provavelmente proferiu o discurso de boas-vindas. Neste concílio de Nicéia, o Papa Silvestre I, que exercia seu pontificado na época, não compareceu. Nos primeiros concílios, os papas não participavam e costumavam enviar representantes seus. Entretanto, é importante ressaltar que as sedes
patriarcais sempre eram consultadas na resolução das grandes questões. Na época, o Papa Silvestre I foi informado da condenação de Ário, ocorrida no Sínodo de Alexandria, de 320 a 332 depois de Cristo. Formalmente, o concílio foi aberto em 20 de maio, no Palácio Imperial em Nicéia. Então, observe que é um concílio, né, que tem a sua ênfase pelas questões políticas, administrativas, coisas materiais. Ele é realizado num espaço não cristão, num espaço estatal e não dentro da igreja. Ele teve como discussões preliminares a questão ariana. O imperador Constantino, com vestimentas sofisticadas, chegou lá quase um mês depois, em 14 de junho. As discussões versavam sobre algumas figuras dominantes, como Ário e seus vários adeptos. Dizem que cerca de 22 bispos do concílio, liderado por Eusébio de Nicomédia, vieram como partidário de Ário, mas quando alguma das passagens mais chocantes de seus escritos foram lidas, elas eram quase universalmente vistas como blasfêmias. Os bispos Teógenes de Nicéia e Mares de Calcedônia estavam entre os primeiros apoiadores de Ário. Aí o pessoal presente já estava disposto a fritar Ário, bem como ao estilo romano de mandar os supostos criminosos para a cruz, como fizeram até com Jesus Cristo. Haja vista no cristianismo Jesus cristiano, contrariamente ao cristianismo cristiano, né? Haja vista no cristianismo Jesus cristiano, contrariamente ao cristianismo constantiniano, Jesus e seus apóstolos, apesar de serem julgados, condenados e de irem para a cruz, eles nunca crucificaram ninguém. Porém, a Igreja Romana só se comportou contrariamente a essa questão e julgou, condenou e matou muita gente ao longo de sua história. Os bispos ortodoxos, que desde Irineu e seus sequazes tornaram antignósticos, não tiveram dificuldade nenhuma para conquistarem a aprovação de cada um de suas propostas ortodoxas, como o Credo Niceno e as demais questões do concílio. Somente os poucos bispos apoiadores de Ário que voltavam contra as propostas oficiais canônicas. Assim, tamanha era a ortodoxia dos bispos que o concílio promulgou em 19 de junho o Credo Niceno original. Esta profissão de fé foi adotada por todos os bispos, exceto 2 da Líbia, que tinham sido intimamente associados a Ário desde o início. As deliberações do Concílio de Nicéia, assim como a maioria das decisões da Igreja institucionalizada, não eram assim tão democráticas, no sentido de que a verdadeira democracia respeita a minoria, não queima ninguém, não bota fogo em seus livros, não os joga na fogueira, não simplesmente por suas posições serem divergentes da sua visão, devido ao viés nazifascista e não democrático dos congressistas,
do Concílio de Nicéia, nenhum registro histórico explícito das discordâncias dos bispos arianos foi preservado para que a posteridade pudesse ter acesso a essas posições. Na ata antidemocrática do concílio não aparece as assinaturas desses bispos, foram extirpadas, estão simplesmente ausentes do credo. No concílio de Nicéia, depois de resolvido a questão ariana, que era a principal, nas sessões seguintes continuou se tratando de outros assuntos menores até 25 de agosto. A controvérsia ariana foi configurada sobre os alicerces de concepções diferentes de duas correntes antagônicas formadas por pessoas de consciência desprovidas de predicados iniciáticos de ambos os lados. A controvérsia ariana se formou em função das posições defendidas pelo presbítero Ário sobre a natureza e relação de Jesus com Deus. A concepção defendida por Ário e seus apoiadores foi rechaçada pelos bispos ortodoxos, pelos antignósticos da Igreja Apostólica. Porém, nem Ário e seus sequazes, e nem os bispos ortodoxos e seus sequazes conheciam a natureza de Deus, e nem poderiam conhecer, por ser todos desprovidos de atributos iniciáticos. A ideologia ariana foi massacrada no Concílio de Nicéia. Dali para frente, a Igreja promoveu-se um verdadeiro massacre em todas as coisas que estiveram atreladas ao arianismo, queimando livros, documentos e pessoas, etc. Há ilustrações que mostram a figura de Constantino I e a queima dos livros arianos num compêndio do norte da Itália sobre o direito canônico. A controvérsia ariana teve origem na cidade de Alexandria, quando o recém-possado presbítero Ário começou a difundir visões doutrinárias contrárias à de seu bispo Alexandre de Alexandria. Ário enfatizou a supremacia e singularidade de Deus Pai, significando que o Pai é todo-poderoso e infinito, que, portanto, a divindade do Pai deve ser maior que a do Filho. Ário ensinou que o Filho teve um começo e que ele não possuía nem a eternidade, nem a verdadeira divindade do Pai, mas foi feito Deus somente pela permissão e poder do Pai, e que o Filho era o primeiro e a mais perfeita das criaturas de Deus. Há relato que o debate em torno da questão ariana tornou-se tão acalorada que, a certa altura, Ário foi atingido no rosto por Nicolau de Mira, que mais tarde seria canonizado pela Igreja. Os bispos antignósticos do concílio, em oposição aos apoiadores de Ário, debatiam incessantemente, sem chegar num acordo, a questão da diferença entre Jesus Cristo ser nascido ou criado ou ser gerado. Porém, neste contexto, nem ortodoxos nem arianos, por serem desprovidos de predicados iniciáticos e do sacerdócio melquisedequiano, poderiam compreender o processo de geração, nascimento e cristificação de um mestre da loja branca, do naipe de Jesus Cristo e sua relação com Deus. No concílio foi sancionado o credo niceno, e o imperador Constantino, num tom nada democrático, determinou que todos que se recusassem a endossar esse credo seriam exilados.
Assim, num concílio estabelecido e desenvolvido por Constantino e bispos antignósticos e o prebísto Ário, Teono II foram punidos por recusarem a aderir ao credo e foram expulsos. Então, nesse concílio, né, dos bispos antignósticos, o prebísto Ário e também Teono e o outro chamado Segundo foram punidos porque eles recusaram aderir ao credo e foram exilados na Ilíria e excomungados. Desta maneira, as obras de Ário foram condenadas a serem confiscadas e atiradas ao fogo, e os seus apoiadores foram considerados inimigos do cristianismo. A esta altura do campeonato, a Igreja Católica Apostólica Romana já estava com o capeta no corpo, era o protótipo da Loja Negra, que iria ao estilo romano ao longo da sua história queimar muita gente inocente por meio das futuras cruzadas. Então, até aqui a nossa leitura deste capítulo do livro. Para quem quiser continuar conosco, né, estudando o livro, pode ler na forma convencional impressa e também em PDF. Os dados para essa leitura e para nos acompanhar estão aqui na descrição do vídeo, logo abaixo de onde você está assistindo. Dê um OK aí para aumentar aqui a nossa relevância no canal e convidamos você a assistir conosco a nossa próxima videoaula. Espero vocês lá. A paz e Virencial.